Olá, boa tarde, boa noite a todas, todos e todos. Bem-vindo a mais um evento do Seminário Internacional Mediação Cultural em Pauta. Eu sou o Pedro Hermel e para aqueles que não conseguem me ver, mas me ouvem, eu vou iniciar a minha fala me autodescrevendo. Eu sou um homem branco, cabelo curto na cor castanho claro, uso bigodes, estou vestindo uma camisa preta e também um fone com um microfone. O meu fundo está desfocado e a parede é da cor branca. Bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou bacharel em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Também sou pós-graduado em museologia, colecionismo e curadoria pela mesma instituição. Já participei de exposições coletivas, salões e feiras de arte contemporânea, onde apresentei uma série de trabalhos na linguagem tridimensional e também alguns projetos de instalações. Eu tenho atuação na área de produção e projetos culturais e educativos. De 2019 a 2021, trabalhei como assistente de produção e posterior produtor executivo na base 7 projetos culturais, na qual pude acompanhar e produzir inúmeras exposições. No mesmo período, atuei como professor de arte de turmas de ensino fundamental 1 e 2. Entre os anos de 2013 a 2018, eu colaborei como mediador e também como educador nas exposições da Fundação Bienal Internacional de São Paulo. Atualmente estou como analista de projetos do Instituto Arte na Escola e sou responsável pela área de formação continuada, na organização, coordenação e produção de cursos, palestras, eventos, publicações, seminários e na articulação da rede de arte na escola, vinculada às pró-reitorias de extensão das universidades estaduais e federais, presentes nas 5 regiões do território nacional. Para esse evento, é com muita alegria, né, que eu gostaria, né, de apresentar a convidada Tatiana Zenhas, na qual foi um convite muito prazeroso e muito produtivo trabalhar com ela. A Tatiana produziu um trabalho artístico exclusivo por contexto do seminário, e o material vocês vão ver na sequência da mini biografia que eu vou ler dela. A Tatiana, ela é doutoranda em mudança social, participação política na Universidade de São Paulo, em que desenvolve uma pesquisa baseada nas artes, com foco na descolonização sobre imigração latino-americana, maternidades, corpos, memórias e oralidade, acunhando o termo migratografias. Ela possui mestrado em Direitos Humanos e Democracia na América Latina e no Caribe, pela UNSAM, UNSAM, na Argentina. É especialista em gestão de projetos culturais pela USP, em feminismos comunitários, camponeses e populares pela Abaya Yala, pela UNJUI, Argentina. Também em organização e administração pedagógica da sala de aula, pela Universidade Maior de San Andrés, e há 10 anos trabalha como consultora em desenho metodológico para publicações, atuando como gestora de projetos sociais e culturais com instituições regionais e internacionais, com as quais desenvolve metodologias para eventos de grande porte, implementação de projetos e pesquisas. Como artista, é narrador oral e vem pesquisando e atuando na relação da arte como ferramenta de descolonização e despatriarcalização dos corpos e das oralidades como espaços de resistência, sobretudo para mulheres. Eu convido o público para assistir o trabalho da Tatiana Zenhas, que foi produzido no contexto desse seminário e intitulado Cuento por la Plata. Jalando la punta de este ovillo, hoy les he venido a contar algunos cuentos que migran, algunos cuentos que saben andar. De todos los que existen, he escogido tan solo un par,
porque todos los cuentos que se dicen cuentos tienen que saber andar. Si un cuento no tiene dos patas o un par de alas para volar, entonces es un simple montón de palabras que nada sabe de contar. Un cuento que se dice cuento tiene que saber atravesar, de boca en boca, de oído en oído, atravesar las fronteras y dejar las murallas atrás. Muchos dicen que son los cuentos los culpados para que nosotros siempre queramos salir de nuestro lugar. Y aún digo más, si después de escuchar tantos y tantos cuentos decidimos un día salir a viajar, lo primero que empacamos son nuestros recuerdos. Llevamos un montón de cuentos con nosotros, recuerdos pegaditos a nuestro cuerpo para poder andar. Porque los cuentos no solo migran, sino que nos enseñan a caminar. Hoy les quiero regalar cuentos que migraron conmigo. Cuenta la historia que hace mucho, mucho tiempo vivió una abuelita, una huichita, que tenía los cabellos tan blancos, pero tan blancos, que la llamaban la abuela Plata. La abuela Plata tenía los cabellos largos, pero tan largos, que le daban 3 vueltas al mundo. Y sus dedos eran largos y con ellos tejía y tejía, día y noche, las hebras de sus propios cabellos. Tejía y tejía, y de su tejido salían las cosas más hermosas del mundo, las cosas del aire, del fuego y de la tierra. Tejía y tejía, y sobre su tejido danzaban los destinos del mundo, de los hombres, de las mujeres y de los dioses también. Decían que cuando ella tejía, cantaba y silbaba un canto bajito, un canto antiguo y misterioso, que era el canto más hermoso que alguien había escuchado en toda su vida. Cantar soyas haiku kutim Por muchos y muchos siglos, la abuela Plata se aparecía con la apariencia de una persona normal para enseñar a tejer a las mujeres desde que eran niñas, con hilo, con algodón, con lana, en telares, hilares o con rueca. Enseñaba no solo a enhebrar los hilos, sino también que les enseñaba a poner en sus tejidos los cantos y los cuentos, las memorias, los mapas y los caminos de vuelta a casa. Algunas tejían en sus propios lugares y otras hacían como la abuela Plata, iban de lugar en lugar enseñando a otras personas cómo tejer, y así fueron tejiendo como grandes arañas seculares una red inmensa que atravesó todo el Abya Yala. Las llamaban las hijas de la abuela Plata. Cuentan que en algunos pueblos del sur, a las niñas, así que nacían, les envolvían sus manitas con telas de araña para que la abuela Plata se fije en ellas y les enseñe a tejer bien y bonito. Cuentan también que algunas mujeres sabían el arte de tejer las ropas de los guerreros con pelos de jaguar y después a los vencidos les sacaban el cabello para tejer nuevas ropas para sus guerreros y así poder comprender mejor y entender las ideas de sus enemigos. De esta manera, las hijas de la abuela Plata construyeron una red que duró muchos siglos y que unió a muchísimos pueblos.
cambiaron. Por el telar se extendió rápidamente la noticia. Llegaron del mar unas personas extrañas que comían oro, hablaban palabras mentirosas y cargaban la cruz y la espada. Durante 500 años, las hijas de la abuela Plata fueron prohibidas de sus propias memorias, de hablar su propia lengua, de tener sus propias costumbres, y se vieron obligadas a tejer para otros. Todo lo que construyó y tejió la abuela Plata con sus hijas fue destruido poco a poco. Inclusive se empezó a dibujar a mano alzada, encima de montañas y ríos, unas líneas que separaban, a las cuales llamaron fronteras, y no eran tan fáciles de atravesar, y hasta ahora no lo son. Pero durante todo ese tiempo, la abuela Plata se aparecía cantando y silbando bajito a las personas que tejían y les recordaba que guarden sus cantos y sus cuentos en los propios tejidos y en los aguayos. Y así lo hicieron sus hijas hasta hoy. Ha pasado tanto tiempo desde entonces. Los pueblos que la abuela Plata cuidó fueron empobrecidos. Nacieron las ciudades y con ellos la miseria y la pobreza. Miles de personas se vieron obligados a migrar, primero a las ciudades, después a otros países, donde su trabajo era requerido, pero sus cuerpos no eran bienvenidos. Cargaron con ellas a sus guaguas, a su familia y a sus memorias. Y hasta el día de hoy las mantienen así, por todo el mundo, las que emigran, las hijas de la abuela Plata. El otro día, caminando por una calle de Sao Paulo, de esas que están llenas de talleres de costura, me la encontré. Estaba sentada en una plaza, el cabello lo traía cubierto y estaba tejiendo. Tejía con sus dedos sus propios cabellos. Yo, sin decir nada, me senté a su lado y vi claramente cómo de sus hilos tejían y salían nuevos sueños. Hilvanaba y costuraba y remendaba aquellas cosas que pensamos que están perdidas. Entonces, sin decir una palabra, tomó mis cabellos y los empezó a mezclar con el tejido que estaba haciendo. Fue así que me regaló algunas palabras y algunos cuentos que hoy les he venido a contar. Fue ella que me contó sobre el ajayo, que se va de nuestro cuerpo cuando nos asustamos y que para ponerlo en su debido lugar hay que llamar cariñosamente por nuestro nombre. Fue ella también que me contó sobre los chasquis, aquellos personajes que en el tiempo antes de la colonia formaban una cadena humana para llevar los mensajes y las palabras que valían la pena. También me contó sobre la abuela Grillo, que hacía llover encima de las cosechas cuando el suelo estaba seco. También me contó de la Hichi, la guardiana de los bosques de la Amazonía, que ahora llora porque todo se quema. Así es que si un día ustedes la encuentran en alguna calle, no duden en sentarse al lado de la abuela Plata, prestarle un poco de sus cabellos y sus pensamientos. Estoy segura que ella tejerá para ustedes algo para abrigar el alma, algo para salvar nuestras esperanzas que tanto necesitamos hoy. Boa tarde, boa noite, Tatiana. É um prazer tê-la aqui conosco, nesse momento agora, contando um pouco do seu processo criativo, do seu trabalho, também, né, momento para conhecermos um pouco mais de você. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Boa tarde, boa noite a todas, todos e todes.
Meu nome é Tatiana Senhas. Eu agradeço o espaço de escuta do trabalho criativo que foi apresentado aqui. Fico muito feliz de estar nesse espaço do seminário, que toca uma temática muito cara para mim, muito importante, eu acho, para a sociedade. Tatiana, para a gente iniciar então nossa conversa, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para você, vinculada um pouco ao seu trabalho e processo artístico. Como que você pensa a materialidade no seu processo de trabalho artístico? A oralidade, as narrativas autobiográficas, as histórias coletadas, as experiências migratórias são uma forma de materialização de memórias? Escutar, narrar, contar. Como é trazer em concretização todas essas narrativas? Com certeza, né? Eu acho que tudo, sempre que a gente cria alguma coisa, a gente cria para colocar em comum, né? Para compartilhar. E nesse sentido, muitas vezes a gente pensa no produto artístico desde que ele sai para a luz, para ser compartilhado. Mas a gente sabe que antes desse momento tem todo um processo de gestação desse produto, dessa expressão, que é muito mais, no meu ver, muito mais importante, inclusive, que a própria materialidade dessa obra, enfim, por exemplo, no caso do conto, né? É, por exemplo, este conto da Abuela Plata é um conto que é autoral, né, meu, mas ele nasce num contexto muito específico, né? 2019, no contexto da saída do Evo Morales do governo, os conflitos sociais que teve na Bolívia muito fortes, que além digamos, da polaridade que teve esse conflito, e a leitura, de fora desse conflito, de dentro a gente viveu essa problemática de uma forma muito, assim, muito dolorida mesmo, porque a gente conseguiu ver, muito claramente a ferida colonial, como que ela pegava tão fortemente na nossa sociedade, nos dividia e nos continua dividindo, né? E nesse sentido, eu e mais umas companheiras fazíamos parte de um coletivo chamado El Quepi del Trueque, que era um espaço para falar de economia, de economia solidária, né, da circulação dos bens desde outra lógica que não seja a lógica mercadológica, e a gente fazia férias de trueque, né? Então, trocávamos coisas, às vezes experiências, saberes também. Nesse contexto, elas me convidaram, bem pertinho desse conflito que a gente teve social muito forte, a criar um conto para fazer uma roda de conversa com as pessoas que assistiram naquele encontro, né? E eu criei o conto da Abuela Plata pensando justamente no tecido social que tinha se quebrado com aquela situação tão dolorida que passamos na Bolívia nesse momento e que é continuidade de muitas feridas, assim, de muitos processos sociais, né, que tem a ver com racismo, com o colonialismo. E foi criado para isso, né? A Abuela Plata nasceu para ela tentar trazer, nos lembrar como que é importante tecer essas relações com os outros. E eu falo que é um conto que migra, e vocês viram que agora ele ganhou uma nova parte que tem a ver com a migração, justamente, né? Eu sinto que o conto, ele viajou comigo, eu migrei faz 2 anos, eu estou morando aqui em Guarulhos, no Brasil, e eu sinto que ela me acompanhou para me lembrar, né, como é importante esse tecido que a gente faz, essa prática. Quando as nossas abuelas, nossas ancestrais teciam, não era só o fato de fazer roupas para as pessoas, né? Elas teciam e elas nos tecidos guardavam a sabedoria, guardavam a possibilidade de, por exemplo, os caminhos de volta para casa, as coisas que valiam a pena ser colocadas nos tecidos. Então, a gente vê aí por trás dessa figura muitas metáforas, muitas ensinanças, e é o que a arte traz, né? E quando a gente pensa em mediação artística,
A gente está pensando em como a gente pode passar, e dar valor para essas memórias, dar valor para o que às vezes é esquecido na sociedade. Então, com certeza tem um diálogo, né, para trás do conto, por exemplo, da produção e para frente, né? Quais que são os diálogos que esse conto pode gerar? E ele já foi apresentado agora, né, nos espaços que eu trabalho com mulheres mais migrantes latino-americanas aqui em São Paulo, em Guarulhos, em oficinas para as mulheres migrantes poder contar a nossa própria história em primeira pessoa, né? É a pesquisa que eu estou fazendo no contexto do doutorado. E eu tenho utilizado esse conto, eu tenho contado esse conto para começar a falar sobre o que significa migrar, o que significa as fronteiras na nossa vida, tanto as fronteiras que nos colocam externamente, como as fronteiras internas que a gente tem que atravessar quando eh, a gente se vê confrontada com a realidade de maternar fora dos nossos territórios, quando a gente se vê confrontada com ser estrangeira, com habitar um lugar que não é o nosso, que não falar uma língua que não é a nossa, é, com sotaque, com a cara que é de fora, um corpo que é de outras paisagens. E com certeza eu acho que assim, o que a Abuela Plata nos traz é essa importância de escutar, de tecer, do canto próprio, que é escutado e depois colocado no tecido. E o final do conto, né, que ele traz a importância de que, apesar das coisas, a gente pode ainda tecer com a esperança, né? É, então, para mim, é isso. Muito obrigado, Tatiana. Você falou agora muito de tecido social, né, dessa relação também de ancestralidade, né, de familiaridade, sobretudo na relação do tear, né, com as memórias de mulheres que utilizavam essa prática, né, como uma forma de existência, de contar histórias, entre outras, né? E a arte têxtil, ela é uma linguagem muito presente nos países da América Latina, sobretudo também, né, nos povos originários. Enquanto La La Plata, a gente consegue ver algumas imagens que você utiliza de tear. E daí eu fico com uma questão, né? Quais as semelhanças, relações e analogias entre a arte têxtil e seu trabalho artístico? Como essa relação acontece no seu processo de criação? Então, para mim, a figura das tecelãs, né, as tecelãs, no caso, andinas, né, que é o contexto mais do meu país, da Bolívia, é, é uma inspiração, elas me trazem muitas metáforas, muitas ensinanças, e eu pesquisei essa figura desde vários pontos de vista, mas eu vou ressaltar um agora, que é o que nos traz a pesquisadora, artista e tecelã também andina, a Elvira Espejo, né? A Elvira Espejo, ela é diretora do Museu de Etnografia e Folclore na Bolívia, e ela tem feito uma pesquisa como tecelã e como integrante de uma comunidade aimara que tece, né, de tecelãs e de cantadoras também, ela tem nos trazido uma visão que ela chamou como a criação mútua das artes. E ela tem nos chamado a atenção nesse sentido, em como, quando a gente pensa em criar, né, no contexto artístico, pensa a partir do momento que a gente vai criar a obra, mas, por exemplo, não tem, a gente perdeu muito a relação com a matéria-prima das nossas criações, né? Tanto eu estou falando desde a parte da materialidade mesmo, por exemplo, quando você faz cerâmica, como a gente pensa na argila, como a gente pensa nas terras, nas cinturas de diferentes tipos de terra, enfim, por exemplo, para dar um exemplo, né? Ou, por exemplo, as tecelãs, quando elas pensam na sua matéria-prima, da onde ela vem, né? Então, a Elvira nos lembra como é importante, e desde as culturas ancestrais, a arte, por exemplo, da tecelagem, não era só o momento que a pessoa sentava no tear e começava a confeccionar, por exemplo, tecidos, né? Senão era a partir, inclusive, da criança dos animais, né? Como se criavam os animais que eles iam dar a lá,
e como Alá era tratada, era atingida, como da onde se pegava os instrumentos e por exemplo, as sementes, os elementos da natureza, que eles vão permitir tingir, né, essas lãs. Nesse sentido, ela nos lembra que as comunidades indígenas têm uma relação diferente com esses objetos. Além de ser objetos, eles chegam a ser sujeitos, tanto os animais quanto os próprios tecidos, as lãs, inclusive a produção. Isso colocado em como a gente hoje entende a arte, nos faz entender que pode, desde as cosmovisões outras, né, a gente pode entender a arte de uma outra forma, não de um jeito utilitário, onde a gente, né, o ser humano domina a natureza, então cria a arte a partir desse domínio da natureza, e sim como uma expressão a partir de entender que a gente é parte de uma comunidade que conforma tanto os seres humanos quanto os seres outros vivos da Terra e a própria Terra, inclusive, né? É, por que é importante isso, né? Lembrar nesse sentido dessa outra concepção, porque isso nos permite entender como artistas que essa visão que a gente tem pequena, né? Ah, eu crio em minha obra, então eu que dei a luz isto para o mundo, é minha criação, né? Nas comunidades andinas, isso é pensado diferente, né? Ninguém cria sozinho. Porque ninguém pode, né? Precisa da lá, precisa da terra, o mato que vai comer o bichinho, depois tingir a lá. E nesse sentido, eu acho que assim, as minhas inspirações, elas não são bem do tecido. Muitas vezes ocidental, né? A mirada ocidental nos faz ver um tecido, um aguaio, por exemplo, um tecido andino, colorido, e nos perguntar o que está falando esse tecido, né? Procurando talvez uma grafia, umas certas letras, certos símbolos que tenham um significado unívoco, né? Aí eu quero ler, quero saber o que fala aquele tecido. E, na verdade, passa por outras coisas, né? Não passa tanto por nos apropriar do significado e entender logo aquela situação do tecido, e sim, talvez está mais no processo dessa criança mútua. Eu te cuido, você me cuida, eu te crio, você me cria, até com o objeto, né? Então, a Elvira, por exemplo, tem falado nos textos dela que é muito comum falar, por exemplo, eu viajei sozinha, mas eu levei minha manta. Então, eu viajei com minha tia manta, ela me cuidou, né? Então, essa relação que é muito, que expressa uma certa ternura, um certo cuidado com o objeto, ela não é pontual. Ela é uma outra forma de entender as coisas que para mim abre um espectro de situações que podem ser reflejadas tanto no tecido social quanto na criação artística. Então, eu tenho aprendido muito nesse sentido. Elvira também nos lembra que, por exemplo, nos grandes museus, os tecidos que são levados, as obras que são levadas de todo a Via Yala, mas, por exemplo, as obras andinas que estão expostas em grandes museus lá na Europa, eles são colocados em quadros, né? E enmarcados. E ela, como Tecelã, fala assim, para a gente isso não tem sentido, não faz sentido, porque a gente precisa ver como que está o avesso desse tecido, como que foi feita a técnica desse tecido. Aí que está falando mais coisas do que só aquele quadro bidimensional. Então, ela fala também da tridimensionalidade dos tecidos, nesse ponto, né, de poder ver o avesso, e isso nos ensina muito, né, quantas coisas a gente poderia entender se a gente vê o avesso do que a gente faz, e, por outra parte, também essa tridimensionalidade do tecido, que é objeto, é sujeito, como eu já mencionei, mas também é parte do corpo da tecelã. É como uma extensão do corpo da tecelã, né? Então, nesse sentido, se a gente pensa nossas criações, como elas vêm tomando corpo a partir da nossa própria vivência, a partir do que a gente com quem a gente se encontra no caminho, como a gente dialoga e como a gente consegue se colocar no mundo, as ideias que a gente tem,
as apostas que a gente faz na vida, né? E a nossa obra como artistas nunca pode estar muito longe disso, né? Sempre está perto dessa maneira de sentir e pensar que a gente tem e pratica na vida, né? Eu acho que as tecelãs nos lembram muito isso. Tatiana, muito obrigado. Eu lembrei também, né, da palavra abrigo, né, para nomear a vestimenta que também, né, ajuda principalmente em períodos mais frios, né, do ano, das estações, e essa palavra acho que vai de encontro também com essa afetividade, né, com o material, né, com essa vestimenta. Muito obrigado pela contribuição. A gente tem uma última pergunta, Tatiana, que é relativa também às suas outras atividades, né? E eu gostaria de saber como elas influenciam o seu processo de criação, sobretudo a prática da educação, as experiências em salas de aula, as experiências com coletivos, né? Como esses processos ajudam a gerar, né, os seus trabalhos artísticos. Se você puder nos contar um pouquinho mais. Eu acho que é um ida e volta, assim. E acho que é um processo que muitas das pessoas que fazem arte e se aproximam da academia ou vice-versa passa, né? Que muitas vezes a gente se sente obrigada a separar as nossas trajetórias, né? A minha trajetória mais acadêmica, intelectual e a trajetória mais artística, né? Eu tenho apostado neste último tempo, né, a juntar essas duas trajetórias, né, a não me sentir mais partida. E isso foi também uma coisa muito interessante que eu aprendi de migrar, né, porque quando a gente parte para um outro lugar, parece que a gente precisa não estar mais partida, né, mais do que do necessário, assim, né. Então, acho que é muito importante, esse último tempo, eu postulei, por exemplo, o doutorado que eu estou fazendo no programa de mudança social e participação política na EASH, na USP. Ele é uma proposta de projeto de pesquisa que junta né, o objetivo é pesquisar as maternidades e as migrações de mulheres latino-americanas, mas por meio da arte e desde uma investigação baseada nas artes. Isso significa, então, tentar utilizar as formas da arte para pesquisar, não só para a gente, desde a academia, pesquisar a arte, e sim, mas bem utilizar as formas que tem a arte, que a gente, não, que a gente sabe, né, que a gente usa nas artes para pesquisar, né? Então, esse tem sido um desafio muito lindo, muito fértil para mim. E nesse sentido, eu posso falar que todo o percorrido artístico, né, né, eu faço teatro desde que eu estou na escola, né, é, assim, desde experiências muito amadoras até as formações em diferentes espaços, os diferentes espetáculos, a dramaturgia que eu já escrevi, mas, sobretudo, os encontros de oficinas, sobretudo com mulheres, de narração oral que eu tenho feito desde a pandemia, acho que tem alimentado muito o que eu crio, o que eu pesquiso também e vice-versa, né? Porque eu não encontro com as outras pessoas e no meu caso muito eu tenho encontrado como uma triada bem fértil para mim, que é o seguinte: eu encontro entre mulheres alguma coisa para criar com nossas próprias mãos, então nos devolver esse espaço de criatividade, de fazer alguma coisa, é, bem no sentido do artesanal, né, que tem, né, a gente sabe que as belas artes, elas diminuem na parte artesanal e exaltam as belas artes, né, e então, bem em contra disso mesmo, e tomando nosso lugar de artesãs e facedoras da vida também, né, essas duas coisas, e a terceira coisa seria o intuito, a possibilidade e a brincadeira de narrar, nos narrar alguma coisa e utilizar a palavra para contar.
Essa fórmula, essas três coisas somadas, assim, às vezes de uma forma bem intuitiva, outras vezes somada com processos de outras artistas, sobretudo na Bolívia, esse processo mais coletivo, tem dado resultados muito interessantes, muito lindos, muito vividos, assim, para mim, né? Que eles cobraram um sentido muito forte também agora na pesquisa e também na minha vida, né? Eu acho que essa construção coletiva é muito importante, mas também é uma construção coletiva que respeita a singularidade, né? Porque cada uma tem uma história que contar, cada uma tem um percorrido, e não precisa ser igual que a outra, né? Para poder fazer e contar sua história. E a gente tem descoberto isso coletivamente. E eu acho que a potência disso, assim, tem alimentado muito os últimos anos da minha vida, assim, sobretudo a partir da pandemia, né, um momento de tanta solidão, de tanta, desse tecido social tão quebrado por tantas coisas, tanta morte, tanta desumanidade, e então, à frente disso, a possibilidade de nos juntar para criar e para escutar também, né? Porque o contar, ele precisa de escuta. E eu acho que eu gostaria de fechar com isso, né? Porque a escuta tem tomado um lugar bem secundário em todas as questões que a gente faz, tanto na academia quanto na arte. A gente termina sem querer saber, inclusive, sem estar interessado por como essa escuta tem reverberado, né? Eu acho que a mediação da arte tem tudo a ver com isso, né? Se a gente não tem escuta da arte que a gente pode apresentar, não tem como ter mediação, né? A mediação está justamente, eu acho, para a gente fazer essa ponte, para conseguir fazer esse tecido. E, por exemplo, aqui nas escolas com as mais migrantes, as professoras da rede pública com as que eu trabalhei até agora, é, tem dado uns resultados muito bonitos, né? Eu pergunto para as professoras aqui da rede pública de São Paulo, quem é migrante? E no primeiro momento ninguém fala, eu sou migrante. Todo mundo fala, não, né? A gente atende migrante aqui na escola, mas a gente não é migrante, né? E aí, aos poucos, dando chance para alguém que se anima, ah, não, mas meus pais migraram, né? Meus pais migraram da roça, do sertão, né? Aí vem os relatos, aí a escuta nos faz lembrar, olha só o exercício de memória, né? Memória coletiva, que é singular, mas também é do comum, né? Então, uma se anima a falar, a outra lembra, a outra primeiro talvez vai se animar a falar mais das migrações europeias, que sempre, né, esbranquiçadas, mais bem-vindas. E logo mais a gente está sabendo que todo mundo migrou alguma vez, que a humanidade é migrante, que a humanidade não tem como não ser nossa história como humanidade vinculada com a migração, que as fronteiras são inventadas, que são uma imposição da colônia. E logo depois a gente está em outro lugar ubicada nessa história da migração. É a partir daí que eu começo a trabalhar o direito de migrar, os direitos dos migrantes com as professoras. Porque não tem como você entender e ser empático com uma coisa que você acha que não tem a ver com você. Primeiro, a gente precisa sentir em nosso corpo, entender quais que são esses pontos onde a gente pode conectar com o outro, fazer tecido com o outro. E então aí, isso é só a partir da escuta. Só a partir da escuta que a gente pode nos vincular com o outro. E essa escuta, às vezes, a gente está meio surdo, né? Como sociedade, a gente precisa de uma mediação artística, né? Precisa de uma mediação que incomode, que pergunte, até você achar esse lugar onde você pode se abrir e se vincular com aquilo que você acha que é o outro, né? Que não é você, que não é próprio, que é estrangeiro, né? Então é isso. Tatiana, muito bom escutá-la. E também, né, a gente ter um pouco mais de proximidade com o seu processo criativo, né, e com todas as suas atividades, como você traz, elas estão conectadas, né, cada vez mais alinhavadas
né, e fazem parte de um todo, né, e não só isoladas. Eu agradeço imensamente a sua presença, a sua participação no seminário. É muito importante a gente trazer os processos de criação também, né, para que o público consiga se aproximar dos artistas, né, e a gente difundir mais as práticas artísticas e também os processos artísticos. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigada, Pedro, a vocês, ao Instituto de Arte na Escola, ao CELAC, né, por esse espaço que eu acho tão importante. E espero que tenha mais ocasiões de a gente continuar trocando. Só queria mencionar que no vídeo vocês escutaram música que ela é feita pelo meu companheiro Sérgio Leandro, que ele é brasileiro, mas tem morado 7 anos na Bolívia comigo. E a gente tem um filho brasileiro boliviano e tem muitas criações nesse sentido. E também a arte que vocês viram fazendo o cabelo da Abuela Plata é feita pela Reiko Taki, que é uma artista também têxtil maravilhosa. E então é sempre assim, né? São construções que se faz com outros e acho que é importante continuar tecendo. Muito obrigada pelo Eu, espaço. eu que agradeço, Tatiana. Gostaria também de agradecer o público que nos acompanhou até o momento. E amanhã a gente tem continuidade com o segundo dia do seminário. Muito obrigado, uma boa tarde e uma boa noite para todas, todos e todos. Boa noite, obrigada. Tchau.